Bíblia completa em um ano, 45º dia, Números 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com um dedo um pouco do sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água e também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia, ele se purificará com a água da purificação, então estará puro. Mas, se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nesta tenda e quem estiver dentro dela, quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se, ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ao tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e, ao entardecer, estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Números 20. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao acampamento de Zim e acampou em Cádiz.
Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali e ela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para reunir-se em frente à rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes do rei de Edom com a seguinte mensagem: É isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas, quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, terra na fronteira de seu território. Pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos e não beberemos águas de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na entrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então, a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Ali, na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra minhas instruções a respeito da água de Meribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao Monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao Monte Or, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Números 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles.
Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a se chamar Ormá. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram um caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ijé-Abarim, no deserto na fronteira leste de Moabe. De lá, viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por fim, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali, os israelitas entoavam esta canção: jorre, ó poço. Sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naliel e Bamote. Depois seguiram para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico deste monte se vê o deserto. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza. E o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território, desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe! Então, arruinados, adoradores de Camus entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras, a Seom, o rei amorreu. Nós o aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até lugares distantes como Nofá e Medebá. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região
e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho de Bazã, mas o rei de Og, de Bazã, e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território. Bíblia completa em um ano, final do 45º dia.